sem conseguir pagar as dívidas. Ô, Sabrina, por que muitas pessoas estão endividadas, Sabrina? Bem-vinda, querida. Oi, Bruno. Oi, vocês aí de casa. É isso que a gente vai descobrir agora. O porquê, o motivo de 33% da população pesquisada aqui em João Pessoa apresentou motivos de endividamento, ou seja, estão com problemas para quitar as suas dívidas. Nós vamos conversar agora com o doutor Diego Cavalheiro, que é economista, para entender essa pesquisa que foi feita, que traçou o perfil da população paraibana, em específico aqui em João Pessoa, e revelou que pelo menos 33% da população da capital admite estar com contas em atraso. Quais seriam esses motivos? Bom dia. Bom dia, Sabrina, Bruno e a todos que nos acompanham. Basicamente, a clássica mentalidade de parte da classe média brasileira de querer viver no patamar de classe alta sem ter as reais condições. As pessoas, em geral, nesse patamar de renda, querem viver no limite do orçamento para bancar um padrão de consumo que, na prática, não tem condições de fazer. O endividamento nada mais é, Sabrina, do que uma troca que você faz entre seu presente e seu futuro. Você compromete o seu futuro, o seu trabalho que você terá nos próximos meses ou anos em prol de uma vida mais cômoda no presente, o que é uma ilusão, porque você paga juros e isso é alto, um custo alto. Então, basicamente, a população endividada, sobretudo, ela deve entender que o cartão de crédito não é um vilão. Quando bem utilizado, pode acarretar aumento de limite e até uso em milhas aéreas para fazer até lucro ou viagens internacionais. Muita gente frisa mesmo essa questão do cartão de crédito ser o principal vilão, é o que motiva mais as pessoas a endividarem. Mas também na pesquisa apresentou o endividamento com prestação habitacional e até o próprio aluguel. Nesse caso, o que representa dentro do orçamento da pessoa esses endividamentos com coisas que são básicas como moradia? Geralmente, Sabrina, são exatamente os principais vilões de endividamento, os gastos maiores, que representam mais dentro do orçamento. As pessoas às vezes têm a ilusão de que para poupar, para crescer de patrimônio de forma consolidada, é preciso abrir mão do cafezinho, é preciso abrir mão de lazeres do dia a dia, coisas pequenas, um passeio, o que na verdade é o contrário, são despesas maiores, como por exemplo prestação de carro financiado, prestação de casa própria, que estão acima do que você realmente pode pagar ou no limite. Se estiver no limite do orçamento, invariavelmente em alguma situação você vai correr um risco grave de não conseguir pagar. É importante salientar que a maioria dessas pessoas endividadas, Sabrina, nessa própria pesquisa, pensavam que poderiam pagar suas dívidas no mês corrente, em que começaram a se endividar. Ou seja, as pessoas pensam em poupar, mas da maneira errada. O certo seria poupar já no início do mês, separar um dinheiro como se fosse uma despesa fixa, já no início do mês, para que ao chegar no final do mês a pessoa não vá de consumo em consumo, de forma impulsiva, deixando o dinheiro sem faltar, sem poupar, por assim dizer. Agora, só para finalizar, eu quero uma dica para quem está nos assistindo. Por exemplo, o mês de janeiro a gente sabe que tem muitas contas a serem pagas e por isso vira aquela bola de neve, atravessa o mês de fevereiro, enfim. A gente parece que não consegue quitar. Qual é a dica, a recomendação mais salientar nesse sentido que você pode nos dar para não ter o comprometimento de renda, mesmo com o aumento de contas a pagar? Como eu já adiantei, Sabrina, no início da minha fala, a decisão de você não viver no limite do orçamento é o principal. É uma questão de mentalidade, porque métodos específicos para você não entrar no endividamento ou sair dele são de fácil entendimento. É fácil você descobrir como faz isso. E eu também vou dar alguma dica sobre isso. Mas a decisão sobre viver num padrão de consumo momentaneamente abaixo do que você pode em termos de orçamento, para poder sobrar algum dinheiro e no futuro você mudar de patamar, é fundamental. Segundo ponto é você anotar o que entra e o que sai do seu patrimônio, da sua renda, de forma geral. Porque com esse controle você vai conseguir se conhecer e aí projetar metas de consumo, saber o que você pode ou não fazer em termos de compra e assim poder progredir. No terceiro ponto, eu me refiro a quem já está endividado, inclusive sob juros galopantes. Não é vantagem você pagar a dívida com juros abusivos. Você precisa esperar, caso você esteja nessa situação crítica, alguns meses para negociar com o banco com desconto de 80%, 90% em cima da sua dívida. Aí, até lá, você vai fazendo o que eu disse. Tomando a decisão de não viver no limite do orçamento e anotando tudo que entra e tudo que sai. Para terminar, você tem que tomar a decisão de poupar logo no início do mês e não deixar para o final para ver o que sobra
e assim fazer sua poupança. Você tem que levar a sério como se fosse uma despesa fixa, já separando o dinheiro no início do mês. Aí, obrigada, viu, pelas suas dicas. Doutor Diego aí já dando todas as recomendações. É aquela dica básica que a gente sempre fala. Não adianta gastar mais do que se ganha, porque senão realmente você pode perder o controle. Eu volto com você, Bruno, direto aos estúdios da TV Arapuã. Obrigado, minha amiga, pela tua participação conosco. Às 7 horas e 27 minutos agora. Cadê a minha amiga Dária? Já chegou?